Beleza? Deus é bom demais. Deus é maravilhoso em nossas vidas. Abra comigo em Gênesis. Gênesis. No capítulo... Gênesis é o primeiro livro, tá? Capítulo 19 e o versículo 17. Gênesis, capítulo de número 19 e o versículo 17. Nós vamos estar dando continuidade à mensagem que nós começamos no domingo passado. Gênesis 19, quantos encontraram, diga glória a Deus. Versículo 17, aconteceu que tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em todas estas campinas, escapa lá no monte para que não pereças. E Ló disse, ora, não, meu senhor, eis agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandecestes a tua misericórdia, que a mim me fizestes, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal, e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir de lá, e é pequena. Ora, deixe-me, Senhor, permita-me escapar para lá, para que minha alma viva. E disse-lhe, eis aqui tenho aceitado também esse negócio, eu concordo, eu autorizo, vai lá, para não destruir aquela cidade que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Deus está dizendo, vai para aquela cidade, porque enquanto você estiver em Sodoma e Gomorra ou perto de lá, eu não vou poder destruir a cidade enquanto vocês estiverem lá. Ou seja, Deus não destruiu coisas ou famílias ou pessoas da sua casa porque você é um escolhido de Deus. Deus ainda não fez destruições acontecerem porque você está intercedendo, você está seguindo. E ele vai dizer, saiu o sol sobre a terra e Ló entrou em Zoar. Se botasse um C, ficava Coar, né? O lugar de refúgio. E então o Senhor fez enxofre, versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e o fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra e destruiu toda aquela cidade. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Fala, eu não posso olhar para trás. Desocupe as tuas mãos e vamos aplaudir essa palavra. Mas aplaude com toda a tua força, com toda a tua fé, com todo o teu entendimento. Meu Senhor, a tua palavra mais uma vez vai estar sendo pregada. Este povo veio ouvir a tua voz. Então vem o Senhor através do teu Espírito. Toma por completo a vida do pregador. Envia agora a tua palavra com poder e grande glória. Em nome do Senhor Jesus. E os que são da fé, diga amém, diga graças a Deus. Pode se assentar, por gentileza. Nós aprendemos no domingo, na quinta, sobre uma maldição de olhar para trás e que essa maldição, ela precisa ser quebrada. Hoje Deus, ele quer mostrar algo maior, que não basta apenas largar o passado. Você precisa caminhar, sabe, para um futuro. E o primeiro ponto que nós precisamos observar, que Deus não tirou a família de Ló lá à toa. Existem lugares que Deus te tirou, existem pessoas que Deus tirou você da presença dessas pessoas, existem pessoas que foram tiradas da sua vida, do teu convívio, mas nada que Deus faz é à toa. Deus tirou, sabe, Deus tirou Ló de Sodoma e Gomorra, não foi apenas para poder livrar eles de uma destruição. Não, porque se eles continuassem lá, Deus não ia destruir Sodoma e Gomorra. Ele não tirou eles de lá apenas para trazer um livramento. Muito pelo contrário. Deus tirou Ló e sua família de lá, porque ele tinha uma bênção para entregar para eles no futuro. Existem coisas que Deus faz nas nossas vidas hoje que nós não entendemos, mas a palavra vai dizer que o próprio Senhor Jesus vai nos revelar. Aquilo que eu faço hoje, você pode não entender,
mas entenderá depois. Você vai entender lá na frente todo esse mover que Deus está fazendo acontecer na sua vida. Parece até que está tudo desandando, parece que está tudo bagunçado, parece que está tudo virando de cabeça para baixo. Mas não existe uma organização completa que para ser feita que antes não precise ter uma bagunça. Já prestou atenção? Estamos organizando o complexo. Então o que foi que nós fizemos? Tiramos dos departamentos tudo que estava sendo acumulado, tudo, e jogamos para os departamentos da frente. Foi uma bagunça que você não imagina. Eu não sei como é que de dentro de um quarto saiu tanta coisa que dava para encher 2 quartos do mesmo tamanho. Não consigo entender. Parecia uma bagunça, sabe? Algo que às vezes a gente saía de lá colocando a mão na cabeça, dizendo, meu Deus do céu, como é que vai organizar isso daqui de tanta bagunça? Como é que pode? Agora hoje está um lugar tão arrumadinho lá, tão bonitinho, tão organizado, porque antes de acontecer uma arrumação, Deus permite que aconteça uma bagunça, para que no meio da bagunça você consiga entender o que deve se manter na sua vida e o que deve ser arrancado da sua vida, o que deve manter e o que deve ser tirado, o que deve, ser tirado da sua vida. E Deus não ia destruir Sodoma e Gomorra se eles continuassem lá. Muitas pessoas dizem que Deus livrou Ló, foi da destruição, mas não foi. O que Deus tinha era planos para Ló, e esse plano não estava em Sodoma e Gomorra. Esse plano estava lá na frente. O que Deus ele tem preparado para você não é nesse lamaçal de tristeza, de angústia, de dor, não são das coisas desse mundo, muito menos das coisas do passado. O que Deus tem preparado para você é bênção grande, que está lá na frente e lá no futuro. Ele não tira à toa, ele não faz as coisas à toa. Talvez você não entenda porque Deus permitiu algumas perdas, mas Deus nunca faz nada sem propósito. Sabe aquelas coisas que você tem perdido? Sabe aquelas coisas que você tem sido obrigado a passar? Tristezas, angústias, humilhações. Às vezes nós passamos por cada coisa que nós nunca imaginávamos um dia passar. Mas tudo tem um propósito. E esse propósito só Deus é quem sabe. Não precisa você querer saber qual é o propósito de Deus em tudo isso. Só confia nele. Deus não te tirou de onde te tirou só para te livrar de uma destruição. Não. Deus te tirou de onde ele te tirou para que você seja um grande homem de Deus, para que você seja uma grande mulher de Deus, para que você seja alguém que as pessoas olhem e digam assim, eu quero ser que nem ele, eu quero ser que nem ela, eu quero ter a fé desse homem, eu quero ter a fé dessa mulher. Amém, queridos? Segundo ponto, o inimigo ele quer parar a sua caminhada. Você não pode parar. Sabe, existe uma diferença muito grande em quem para. Porque todo mundo que para, um dia vai ter que recomeçar. E quando for recomeçar, tem que recomeçar de onde parou. Se você parar, você tem que recomeçar em algum momento. Agora, sabe o que é pior do que parar? Murmurar. Às vezes, a falta de confiança em Deus é tão grande, que faz com que você reclame ao ponto de murmurar. Parar quer dizer que você parou no meio do caminho. Para recomeçar, tem que dar continuidade de onde parou. A murmuração é pior. Porque a murmuração faz você se atrasar um ano. A cada uma murmuração te atrasa em um ano. Então o que é pior, bispo? Primeiro que você não pode nem parar e nem murmurar. Você tem que seguir em frente olhando para o alvo que é Cristo. Não é nem olhando para o homem, não. Se você olhar para o homem, você vai se decepcionar. Se você olhar para mim, um dia eu vou te entristecer. Principalmente a palavra que eu prego. Essa palavra que eu prego, às vezes, faz você ficar com raiva de mim, não por quem eu sou, mas pelo que eu prego. Às vezes a gente prega uma palavra tão dura que você sai daqui chateado comigo. Devia sair chateado com Deus, porque quem escreveu foi Ele, não foi eu. Sou apenas o mensageiro que entrega a carta. Mas eu não posso te prometer que eu não vou te chatear. Você pode até se chatear comigo. Só que entenda que tudo que é pregado nesse altar, por mais duro que pareça ser,
é para cuidar apenas da tua alma, para que a tua alma não seja perdida, para que você não trace caminhos errados, para que você não volte para o lamaçal de perdas, de destruição, de sofrimento, que você já foi, você já viveu lá, você sabe que lá não é bom, e o nosso intuito é te ensinar para que você continue seguindo o caminho do futuro, o caminho da salvação, e que você não precise voltar de onde Deus te tirou. Vira para essa pessoa do lado e fala assim: o inimigo, ele vai tentar te parar. Satanás, ele sabe que se ele conseguir fazer você parar, ele venceu parte da batalha. Ele faz você se lembrar do passado. Ele faz você, sabe, ter saudade do passado. Ele faz você se lembrar da dor que você teve. Pessoa que já está convertida, veja só de onde Deus tirou. Pessoa está convertida e acaba se lembrando do passado. Deixa eu descer do altar, porque o que eu vou fazer aqui não pode ser dito em cima do altar. Às vezes você está aqui em casa, aí do nada o inimigo sopra a lembrança demoníaca no teu ouvido. Do nada, do nada, do nada. Você está aqui, aí fica: será que tem outra garota apaixonada como eu? Será que está... Qual é a outra? Aquela do Paulinho Paixão, que o senhor ouvia muito, que eu tentei lembrar de manhã e não lembrei, rapaz. Tem uma do Paulinho Paixão. Aí, do nada, vem lembranças de músicas do passado. Do nada você se pega cantando musiquinha. Pelo amor de Deus, não vai embora hoje cantando isso não, será, tá? Aí tá repreendido em nome de Jesus. Mas eu tenho que te falar isso porque é a realidade. Não é o que acontece? Do nada você está bem aqui lembrando lá dos flashbacks da vida. Está lembrando lá das músicas dos Amados Batistas, dos Roberto Carlos. Os vizinhos passam. O problema não é nem o vizinho cantar, o problema é essa música entrar na nossa boca. Do nada a gente pensa que está lá. Não é? Mas o que é isso? Estratégia do diabo, mesmo sendo o vizinho com som alto, para te fazer lembrar de um passado que Deus já te tirou de lá. Né? É claro. Era forró das antigas? Da raiz. Mas é isso que eu estou te dizendo. O mal, ele vai te fazer sempre você querer visitar o passado, te lembrando das coisas do passado. Aí você começa a sentir saudade da época. Rapaz, mas era tão bom. Eita, era tão bom aquelas amizades. Amizade? Amizade com cão tu acha bom? É sério. Mas era tão bom. Eita, como eu sinto saudade daquela época que eu saía do trabalho e ia tomar geladinho. Sextou. Oh, coisa boa. Sair do trabalho na sexta-feira é bom, ó. Oh, mas como eu sinto falta. Hoje tem que ir para a igreja. Meu Deus do céu. A igreja. Não tem mais nem culto na sexta, agora é na quinta, né? Agora ficou mais ruim pro teu lado, porque se quiser tomar uma na sexta, não tem culto mais. É tu e Deus. É tu e Deus. O diabo te afronta. Eu tenho gente aqui na igreja que vai passando, as pessoas: ei, irmão, vem cá, senta aí, toma aí, ó, aí, toma aí, beba aí. É desse jeito que acontece. A própria afronta do diabo. Rapaz, não vai aguentar muito tempo não. Ei, vem cá aí, senta aí, toma aí. O que é isso? Estratégia do diabo para te fazer lembrar de um lugar que um dia ele já te tirou. Ele já te tirou de lá. Por causa da senhora? Olha aí. Afronta. Por quê? Porque se ele for machista é por causa da minha mulher o quê, rapaz? Que manda isso eu, me dá um aí logo. É mais ou menos assim, porque o mal, ele quer que a gente volte lá para aquela vida, lá para aquela lama que Deus já nos tirou. Agora, o que é que eu posso fazer? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ceder? Não, eu tenho que continuar avançando.
Ô fulano, vem cá, sente aqui. Olha, tome uma. Eu não aceito nem a brincadeira. Não, não bebo mais não. Fica na paz, deixa eu ir. Um dia eu sentei nessa mesa, hoje eu não sento mais. Um dia eu fumei esse cigarro, hoje eu não fumo mais. Um dia eu tomei dessa bebida, hoje eu não bebo mais. Um dia eu usei dessa droga, hoje eu não uso mais. Um dia eu fiz uso dessa medicação, hoje eu não faço mais. Por quê? Porque Deus me tirou de um passado de dor e de destruição. Eu não tenho que olhar ou sentir saudade ou sentir falta daquilo. Eu tenho que continuar avançando. Afinal de contas, o que Deus tem para mim não está lá atrás. O que Deus tem para mim está lá na frente. Tem coragem de falar para essa pessoa do lado? O que Deus tem para você está lá na frente. O futuro de Deus está lá na frente, minha gente. O futuro de Deus está lá na frente. O futuro de Deus não está atrás. O futuro de Deus não está no passado. O futuro de Deus não está lá atrás. O futuro de Deus está lá na frente. Como é que você vai querer resultados novos com as mesmas atitudes velhas? Não tem como ter resultado diferente se você não tiver atitudes diferentes. O problema é que a gente vacila. Comete uma falha, comete outra, comete outra, comete outra. E aí a gente acaba tendo os mesmos problemas que tínhamos antes. E eu não posso ter isso. Eu tenho que parar, por exemplo, eu ganhei 7 quilos. Porque por causa da construção, por causa dos trabalhos que são muitos. 4 horas da manhã, por exemplo, eu estava amassando banana, leite, maçã, aveia, ainda botei um melzinho em cima. 4 horas da manhã. Não é para estar comendo. Minha última refeição, quando eu segui a dieta certinha, era 9 horas da noite. E se sentisse fome, era beber água. Qual o resultado? Quando eu sigo o caminho certo, o resultado é certo. Se eu sigo um caminho errado, o resultado vai ser errado. Qual foi o resultado? Barriguinha. A pastora estava falando hoje, né? Rapaz, tinha até uns gominhos na barriga, agora tem. Umas banhas na barriga de novo. 7 quilos a mais. Por quê? Porque eu fiz o que não era para fazer. E eu trago para você exemplos, assim, do nosso convívio do dia a dia, para que seja melhor o entendimento para você. Se você fizer o que não é para você fazer, você vai ter resultados que você não quer ter na sua vida. Bispo, eu quero ter resultados bons na minha vida. Faça as coisas certas. Faça as coisas direitinho. Que pode ter certeza que Deus vai honrar. Deus vai abençoar. Eu não posso querer algo diferente lá na frente se eu estou cometendo os mesmos erros que eu cometi no passado. Não tem como eu fazer coisas diferentes, as mesmas coisas que eu sempre fiz, esperando resultados diferentes. E eu vou encerrar aqui, porque você vai ver que enquanto você obedece, Deus ele trabalha para você. Vira para essa pessoa do lado e diga assim: se você obedecer Deus, Deus vai trabalhar por você. Você acredita que Ló não precisou destruir Sodoma e Gomorra? Não, a responsabilidade de Ló era apenas de obedecer. Deus disse: vai, foge de Sodoma e Gomorra. Repete comigo: vai, foge de Sodoma e Gomorra. Você vê que a destruição de Sodoma e Gomorra ficou por parte de Deus. Se coloca de pé no seu lugar, por favor. Enquanto você anda para o propósito, Deus vai destruindo tudo aquilo que te machuca. Deus ele vai destruindo as muralhas. Deus ele vai fechando as portas erradas. Ele vai quebrando as correntes. Deus está dizendo uma coisa hoje para você: não olhe para trás. O que Deus tem preparado. Eu estou pregando calmo, bem calminho, bem mansinho. Apesar dessa ser a 3ª reunião que eu estou pregando hoje, apesar de eu estar vindo de um final de semana de um trabalho bem puxado, eu não estou cansado. Eu estou falando devagar, que é para você entender bem. O que Deus tem preparado para você não está lá atrás, está lá na frente. Eu disse na reunião com os meus obreiros hoje à tarde que existem alguns tipos de pessoas. Existem os burros
os sabidos e os sábios. Sabido é aquele que aprende com os erros. Quem já errou na vida aqui? A gente aprende muito com os nossos erros, não é? Então, se nós fazermos isso, nós somos sabidos, somos espertos. Erramos e não cometemos mais. Erramos e não cometemos aquele erro de novo, porque somos espertos, somos sabidos. O burro, ele erra, apanha, colhe as consequências do erro e vai lá e erra de novo. A pessoa dessa é burra. Errar, diz um ditado ali fora, é humano. Permanecer no erro é o quê? Você conhece esse ditado? O sabido aprende com seus próprios erros. O burro não aprende nem com seus erros. Erra e continua errando. E tem aqueles que dão certo na vida. Só tem sucesso quem tem sabedoria. Os sábios não vivem no mesmo erro. Os sábios não aprendem com os seus erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Eu talvez seja um dos mais novos que tem de toda essa igreja. Quem tem acima de 40 anos aqui? Levanta a mão. Quem tem acima, quem tem abaixo de 37 anos? A maioria da igreja é mais velha do que eu. A maioria da igreja é mais velha do que eu. Um rapaz novo, que eu prego desde novinho. Eu fui pastor numa igreja lá em João Pessoa, em que tinha como membro dessa igreja um juiz. E é um garoto de 20 e tantos anos pregando e um juiz sentado ouvindo o que um garoto de 20 e tantos anos estava pregando. Como é que pode isso? Porque esse garoto escolheu ser sábio. Por que que tem pessoas na igreja aqui que são mais velhas do que eu, vêm e escutam a palavra que eu tenho para pregar? Porque eu escolhi ser sábio. Eu não tenho experiência de vida que a maioria aqui tem. Eu não passei, talvez, pelo que a maioria aqui passou. Mas eu escolhi ser sábio, seu Fábio. Aprender com os erros dos outros. O sábio, ele vê os outros errando e ele aprende com os erros dos outros. Nessa noite eu quero te convidar a ser sábio. Ouça os conselhos que essa palavra te dá. Você não precisa sofrer para entender que olhar para trás traz a morte. Você não precisa perder marido, esposa, filho ou filha por consequência de uma escolha errada. Você não precisa perder nada. Você não precisa adoecer para aprender que não vale a pena não servir a Deus. Você não precisa perder ninguém dentro da sua casa, da sua família, para aprender que a desobediência traz problemas. Seja sábio nessa noite. Aprenda com os erros dos outros e procure seguir sempre o que essa palavra te orienta. Dói? Na maioria das vezes sim. Machuca? Na maioria das vezes sim. Porque quando nós decidimos escolher servir essa palavra, nós somos confrontados. E o confronto é ir contra a minha própria vontade. Se você souber como foi que eu entrei aqui nessa igreja, na reunião da tarde, pensa. Pensa. Vem cá, pastor Wender. Traz o microfone aí. Foi o que ficou mais assustado, foi o pastor Wender. Escute. Ainda bem que ninguém tirou foto. Meu filho, como foi que eu entrei na reunião da tarde aqui? Bispo, o senhor entrou com calção. Calção? Não, calção não. Não sei nem o que era aquilo, né? Um short, Um short. Não subi no altar, tá? Só para ficar claro. Eles não subiram no altar.
short de academia, aquele que bem curtinho, e um pedaço de pano na camiseta, né? Uma camiseta cavada, que só cobriu o bico do peito. Mostrava tudo em cima. Como se fosse para uma academia, né, bispo? Mas de uma forma bem vulgar. Bem vulgar, bem exposta. Entrei com um pince na orelha, um outro aqui e um aqui. Parecendo um boi, cheio de... Mas não é pince de fura não, de pressão. Quando eu entrei, o pastor ainda olhou para mim assim, e depois espantado. Obrigado, filho. Os demais obreiros espantados. Por quê? Porque aquela não era uma roupa para o bispo estar na igreja. Mas eu entrei de propósito. Já que o Valterson entrou primeiro segurando essa roupa aqui, eu botei depois a roupa por cima para poder ministrar os obreiros. Mas qual foi o ensinamento que nós passamos aos obreiros? Foi que nós somos crentes aqui dentro e precisamos ser crentes lá fora. O que eu não posso usar aqui dentro, eu não posso usar lá fora. O que eu não posso fazer dentro da igreja, eu também não posso fazer lá fora. Se aqui dentro eu não posso vir com um short torando tudo, para que você entenda, lá fora também eu não posso usar. Se aqui dentro eu não posso vir decotado, lá fora também não. Se eu sou crente aqui dentro, eu tenho que ser crente lá fora. Se eu não posso, me desculpa, mas você precisa entender. Se eu não posso ficar me comendo com os outros aqui dentro, lá fora também não posso. Se eu não posso beber cachaça aqui dentro, lá fora também não. Se eu não posso usar droga aqui dentro, lá fora também não. Foi esse o ensinamento que eu passei para os meus obreiros e estou passando para você como igreja. O culto termina, mas o meu testemunho não acaba com o final do culto. O culto termina, mas a minha vida com Deus precisa continuar lá fora. Se aqui dentro eu me comporto como homem e mulher de Deus, lá fora eu também tenho que me comportar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Eu não posso ter uma dupla vida. Eu não posso ter uma vida aqui dentro e uma outra lá fora. Porque deste passado de duplicidade, Deus ele já te tirou. Seja lá fora a mesma pessoa que você é aqui dentro. Se aqui dentro você glorifica a Deus, lá fora glorifica a Ele também. Se aqui dentro você escolheu servir e adorar a Deus, lá fora sirva e adore a Ele também. Se aqui dentro você olha para o alto e para frente, lá fora também olhe para o alto e para a frente. Não olhe para trás de forma alguma. De jeito nenhum. Quantos estão aqui nessa noite que querem entregar a vida para Jesus? Tem alguém? Tem alguém que quer voltar para Jesus? Estão firmes? Eu vou te servir a ceia do fortalecimento. Enquanto isso, vamos adorar o Senhor. Receba o pão, receba a água, receba a ceia do fortalecimento. Uma nova história Deus tem pra mim. Você que me acompanha pela internet, Deus te abençoe.